recebermos a árvore da vida, estarmos prontos para conectarmos com a divindade, o nosso Criador, aquele que quer repousar a sua luz dentro de nós. Para isso precisamos preparar o vaso, o cli apropriado para o repouso da santidade de Deus. Um caminho de Techuvá, um retorno ao estado original de Adão, antes da queda. Preparação para Shavuot. Maranata. Shalom, eu sou a Laura Caiá, estamos de volta em nosso canal Mahanaim. Hoje vamos estudar mais um pouco sobre Shavuot, dando continuidade aos vídeos que temos no canal de preparação para Shavuot, onde nós descrevemos a contagem do Omer na prática, sabendo como, externar em nós mesmos as Sefirot, as Midot. O que são Midot? As Midot são as características, as essências que fluem das luzes emanadas por Hashem em cada uma das Sefirot. Nós sabemos que nós, o ser humano, Adão, foi criado conforme o próprio universo. Então, Hashem, ele flui a sua luz e cria os universos e cria a criatura, o ser humano e demais criaturas que temos também na criação. Mas o ser humano, especificamente, nele contém a miniatura do universo. O ser humano, ele é o micro do macro. Então, Shavuot é o quê? Shavuot é quando Hashem revela a sua vontade escrita para os homens. Isso que eu quero trazer para vocês hoje. A vontade de Hashem está explícita, está inserida na primeira Sefirá. A primeira Sefirá que foi criada por Hashem, que é Keter de Adam HaKadmon. Uma estrutura muito longe da nossa realidade, onde nós estamos completamente fora de alcance, onde está completamente fora do nosso alcance. A Keter de Adam HaKadmon é algo que é tão sublime que a estrutura, vamos colocar das 3 de cima de lá, porque dentro de Keter tem as 10 Sefirot. Então, a estrutura do cérebro, que é a parte das 3 de cima, ela é tão sublime, tão sutil, que é chamada vontade divina, que nós não temos acesso. É aquilo que, como eu expliquei para vocês algumas vezes aqui, que é a vontade de Hashem, mas que nós não conseguimos compreender, porque está muito longe da nossa conexão. Ou seja, a Keter de Adam HaKadmon, ela está sobre muitos vácuos, muitas separações entre nós e o Ein Sof. Então Hashem,
ele vai despejar sua vontade. A gente sabe que está intrínseca em criar todas as coisas, mas para que essas coisas se sustentem, né, é necessário que várias questões ali sejam perpetradas, né, sejam fundamentadas e que esta criação siga certas regras. Caso contrário, esta criação desmorona. Então a vontade de Hashem, ela nada mais, nada menos, no final das contas, é para quê? É para que se sustente aquilo que ele mesmo criou. Mas a criatura, como nós, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que a gente vai entender. Quando nós nascemos, nós não temos nem ideia nem do que é o mundo, nem quem somos nós, nem quem são as outras pessoas fora de nós. A gente não consegue nem enxergar direito. A visão é embaçada, né? Não sabemos nos comunicar a não ser por gritos e choros, né? A única percepção que temos do mundo é frio, fome, dor, né? Com o passar do tempo, a gente começa a sentir falta de alguém, porque a gente começa a ter afetividade com quem nos cria, quem nos acolhe após o nosso nascimento. Então, a gente olha para o ser humano nascendo e entende o desenvolvimento da criação de Hashem, porque, como eu disse para você, nós somos o micro do macro. Ou seja, conforme vai se desencadeando a luz divina para formar, então, tudo que existe, existe também uma evolução da consciência da criatura, de todas as criaturas do universo. A leitura da Torá, por exemplo, nós vemos ali os primeiros homens, eles não têm uma estrutura redigida, clara, da vontade de Hashem. Isso vai vindo com o tempo. O que deve e o que não deve ser feito. O que dá certo e o que não dá certo. Através até de testes, né? Vivenciam certas coisas que aquilo traz tristeza e dor. Então aquilo acaba por ser entendido que não é bom, que não é válido para ser perpetrado. Ou seja, aquilo tem que ser deixado. Não pode se repetir aquele ato. Acontece isso no começo ali dos escritos da Torá. Nós vemos isso. Existem duas formas, pelo menos, de nós entendermos a vontade de Hashem. A vontade não é essa de Keter, de Adam, Akadmon, mas a vontade onde está a partir das 7 de baixo, ali da própria Keter também, que se forma a partir de Kadmon. A Keter já, essa que inicia o mundo, né, de Atzilut. A parte da Keter ali fica muito fechada, mas a Chokhmah e a Binah já começa a se demonstrar. Ou seja, a Chokhmah nós já entendemos que é a Torá. A Binah nós já conseguimos compreender que é, então, o entendimento da Chokhmah. A Keter ainda está muito fechada. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a vontade de Hashem, que é essa parte inicial da distribuição da luz para a formação de todas as coisas, ela é para nós como um mistério muitas vezes. Mas ela pode também ser revelada, né, nas partes mais posteriores da criação. Né? A gente sabe que Keter ela vai aparecer nas outras sefirot de baixo. Né? Então, conforme vai descendo a luz, aquilo vai ficando mais opaco e possível de ser visto pela consciência que está no nível mais baixo. Ou seja, por nós aqui em Malchut. Existe, como eu disse para vocês, duas formas que nós entendemos a vontade de Hashem, a vontade que podemos perceber. A primeira forma é a forma mais fácil, que é a Torá que Moshe recebeu. Até Moshe não existia essa forma mais fácil. Tudo vinha por meio de revelação divina, que é a outra forma. Então, duas formas. A Torá escrita e a revelação divina. A revelação divina, então, seria para as pessoas, né, que teriam capacidade de receber esta intuição da vontade divina. Esta voz na mente, né,
essa percepção do sentimento, onde Hashem falava com elas a respeito da vida cotidiana, do que deveria ser feito, a respeito de um futuro, do que deveria ser planejado, almejado e seguido. A revelação divina, por exemplo, hoje, ela está ainda mais oculta do que nos tempos mais antigos. Nós já sabemos que para a revelação divina ela ter um fluxo maior no mundo, é necessário, então, ter similaridade de forma com Hashem. Poucas pessoas apresentam a similaridade de forma com Hashem completa. Quase ninguém, né? Poucas pessoas iniciam uma similaridade de forma, mas ela não se completa. Muitas vezes ela vai até um ponto e ali embarca, e aí começa de novo, e aí faz vários techuvot, né? Uma techuvá atrás de outra, para poder conseguir esta plenitude que não é fácil se manter pleno diante da luz e receber a revelação. Todas as pessoas podem receber revelação divina caso ela se torne, então, vaso apropriado, para que a luz se revele. Como seria o vaso apropriado? Por isso, nós fazemos a contagem do Homer, a preparação para Shavuot, para que esta revelação da luz seja mais facilitada e aconteça para nós de da forma de revelação divina de profecia. Pois a Torá nada mais é do que a profecia de Moshe. Né? Isso é chamada de Torá de Moshe. A Torá é uma profecia, toda a Torá é uma profecia. O Tanakh, em grande parte, também é profecia. Né? A Brit Hadashah também, boa parte dela é profecia, principalmente as palavras de Mashiach. As palavras de Mashiach, quase todas ali, são profecias. E as palavras dos Talmidim também, boa parte delas. Fora a história que a gente tira, fora as histórias, né, contadas da vivência do povo, o resto é tudo profecia. Porque é isso que é a revelação divina. A revelação divina é a profecia. Então a profecia escrita, que é a Torá, é a maneira mais facilitada que nós temos de saber a vontade divina. Por isso é tão importante esta festa de Shavuot. Pois a vontade divina, como eu falei no começo, é o quê? É que a criação que Deus criou, que o Eterno criou, permaneça, exista. Tudo só existe porque Deus quer. Se Deus não quisesse que existisse, deixaria de existir. Então, quando a gente emula a vontade divina, o que é emular? Emular é invocar aquilo, trazer aquilo. Então, quando eu emulo a vontade divina, eu trago, eu evoco aquilo. O que acontece? Eu faço girar. Eu faço isso ter vida, ou seja, isso ter um movimento. O ruach, né? Que é o que faz viver as coisas, é o quê? É um movimento. Então, quando nós estamos estagnados, quando alguma coisa está parada, está morta. A vida está sempre em movimento. Até uma pedra, né, que nós olhamos com o nosso olho, né, na capacidade que temos de enxergar, nós não vemos o movimento dos átomos na pedra, mas existe movimento ali. Caso contrário, ela não faria parte da existência, ela da realidade. A pedra desapareceria. Ou seja, a morte é o quê? A morte é o parar, é a estagnação. A vida é o movimento. Então, quando eu puxo a essência de Hashem, da vontade de Hashem, eu faço movimento de descida dessa vontade. E quando eu tenho uma similaridade de forma, ou seja, eu tenho a mesma vontade em mim, isto flui de mim para fora. Então, é um movimento de trazer e de soltar. Então, faz com que esta vontade permaneça viva. E a vontade de Deus, como eu disse para vocês, é o que mantém a existência da criatura, das coisas que foram criadas por Hashem. Então, se a gente for parar para pensar, né? O que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que manter a nós mesmos vivos. Ou seja, é algo de sobrevivência, uma autossobrevivência, uma
um autocuidado. Por isso que um dos mandamentos da Torá é amar o próximo como amar a si mesmo. E este próximo sendo Hashem, quando eu amo Hashem, quando eu obedeço a Hashem, quando eu quero o que Hashem quer, eu também vou estar beneficiando, literalmente e diretamente a mim mesma. Entende? Então, todo este processo é para o bem do próprio ser humano, da própria criatura. Às vezes a gente pode olhar, né? A pessoa pode olhar para a Torá e achar que o beneficiado da Torá é Hashem. A Torá, ela nada mais é do que a semente para que mantenha a vida germinando, a vida dos mundos, né? De tudo. Então, por quê? Porque é dito o seguinte, que o mundo físico, ele mantém o mundo espiritual. O mundo físico mantém o espiritual. Por quê? Porque no mundo físico estão os homens, certo? E os homens vão fazer a vontade de Hashem, os que fazem, né? Por isso que o mundo, quando a gente fala o mundo está acabando, por quê? Porque o povo desvia da vontade de Deus. Quando a gente desvia da vontade de Deus, a gente simplesmente se mata. É isso que acontece. A gente destrói não apenas a gente, mas a gente destrói a criação, destrói o mundo inteiro. Porque a vontade de Deus é o que mantém tudo vivo. É o que mantém tudo equilibrado. É o que mantém tudo funcionando. Pois a vontade de Hashem é a criatura existir. E essa vontade que está oculta, que nós não sabemos o que é, ela circunda a gente, como uma luz circundante. E isso influencia. Mesmo que você não compreenda. Por isso que é dito para a pessoa que está começando a caminhar, mesmo que ela ainda não entenda completamente, mas ela tem que participar dos estudos, dos shiurim, dos estudos da Torá, leitura de Teilim, leitura da Torá. Tudo isso é importante a pessoa que ainda não compreende, não entende o hebraico, mas ouça, fale, pronuncie as palavras. Pelo fato de que você está mantendo essa roda viva. Se você mantém o Ruach em movimento, né? O Ruach da criação em movimento, a própria criatura sobrevive. Então, como eu estava dizendo, o mundo físico vai manter o mundo espiritual vivo. Por quê? Porque aqui há ação. Lá não. Lá existe consciência, né? E a parte do sentimento, da intenção. Mas aqui existe ação. Então é com a ação, né, que nós aqui emulamos, então, trazemos a vida para este movimento. Este desce e sobe. Desce e sobe. Do fluxo do Ruach, do movimento de Hashem que mantém a vida. Baruch Hashem. Então, quando nós aprendemos, então, né, sobre as características da Sefirot e conseguimos, então, puxar a luz por elas para nós, né? Conseguimos, então, desentupir os canais de vida para que chegue em nós. Então, é quando nós, então, conseguimos a revelação da vontade de Hashem. E Shavuot, isso se torna ainda mais importante porque nesta data, a Torá, de forma escrita, de uma forma que foi ali compilada, né? Item por item, o que é bom e o que é mal. Porque no Gan Eden ocorreu a mistura do bem e do mal. A Torá vai separar. A Torá vai mostrar, indicar, isso é mal e isso é bom. Então é um manual escrito de uma forma mais fácil da gente receber, então, a informação da vontade de Deus. Mesmo que esteja, a gente sabe que está codificada. Mas, mesmo codificada, é mais fácil do que ficar esperando ouvir Hashem. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, para que a revelação divina, como uma profecia, venha para todas as pessoas,
é mais complicado porque todas as pessoas, né, não estão purificadas a ponto de receber como recipiente, como Moshe recebeu, a revelação divina. Nem todas as pessoas estão prontas, como Yeshua estava pronto, a receber a revelação divina, o que Deus quer, saber o que Deus quer. Né? A gente vê os profetas, né, os Neviim, em alguns momentos da vida deles, não o tempo todo, desde quando nasceram até quando faleceram, mas em alguns momentos da vida deles, eles tiveram também a revelação divina e escreveram, porque era algo extraordinário. Ou seja, não é toda hora. Então, quando tiveram a oportunidade de escutar Deus, de entender o que Deus queria, então eles escreveram. Porque eles tinham esta consciência de que o que mantém a respiração do teu nariz, do meu nariz, do nariz deles, é Hashem. Pense, oxigênio, certo? Agora, por um momento, pense em que neste lugar onde existe ali a pessoa, não vamos colocar nós, né? Seria cortado completamente o oxigênio. E em uma sala ao lado teria oxigênio. Qual é o movimento que essa pessoa faria? Se coloca no lugar dele. Ela iria imediatamente correr para o ambiente que ia ter oxigênio e sair do ambiente que ia sumir o oxigênio. Pelo fato de que ela tem consciência plena de que para que seu corpo mantenha-se vivo, ele necessita que o oxigênio entre, né, no sangue. Ou seja, precisa que ele puxe o oxigênio pelas narinas para que o oxigênio vá para os pulmões e se misture no sangue. Nosso sangue, ele carrega o oxigênio para as células que necessitam do oxigênio para funcionar. Ou seja, sem oxigênio a gente morre. Resumindo, quando você e eu tomarmos tempo de que Hashem é mais do que o oxigênio, entende? Vamos colocar ele como oxigênio aqui para a gente poder entender que ele é imprescindível para a manutenção da vida e não apenas do corpo, mas ainda mais da alma. Ou seja, porque o corpo é uma roupa. Quando um corpo se vai, aquela alma sai daquele corpo e ela entra em outro corpo. Pode demorar algum tempo, mas ela vai entrar em outro corpo e ela vai continuar o seu trabalho. Mas Hashem, ele não é apenas o oxigênio. Ele é algo que mantém a própria alma viva. Entende? Hashem, ele é a existência. A única existência é Hashem. Eu estou colocando o exemplo do oxigênio porque isso nós já concebemos. Você concebe completamente que seu corpo precisa de oxigênio para sobreviver. Você entende isso? Mas você ainda não entende que você precisa de Hashem para sobreviver, porque se você entendesse completamente, você ia correr agora mesmo e chorar todas as lágrimas que você tem em chuvar por todas as transgressões que você pratica. Mas você não faz isso, porque você ainda não consegue conceber esta verdade, esta realidade. Eu peço a você que leve em consideração o que eu estou lhe falando. Shavuot está chegando. Não é apenas uma data que se repete, mas é um portal que se abre com uma facilitação para que você e ele consigamos trazer esta consciência que eu disse aqui. Que Hashem é o oxigênio da alma. Hashem é o oxigênio da existência de todas as coisas, do sol, do ar, da lua, das estrelas, da terra, das pedras, da água, de teu corpo, da tua alma. E sem Hashem, tudo se acaba. E nós temos que parar de achar que nós estamos aqui só para receber. O problema está aqui. É o que eu quero falar. Isso aqui foi uma introdução. Eu queria trazer para vocês hoje aqui algo muito importante e que muitos desconhecem, que a vontade de Hashem inclui bondade e severidade. Mas eu quero
me apegar hoje à bondade. Só a misericórdia de Hashem. Deixa a severidade para depois. Falamos da severidade em outro momento. Vamos nos apegar à misericórdia. Por quê? Porque Shavuot nada mais é do que a misericórdia estampada de Hashem. Hashem está dizendo o seguinte: vocês até agora não se purificaram completamente para que eu falasse com vocês, cada um de vocês, como eu queria que fosse. Eu queria falar dentro de vocês. Eu queria guiar os pensamentos de vocês, a vontade de vocês, alinhada à minha. Mas vocês não se purificam. Vocês teimam em transgredir, em se sujar e em entrar em contato com a morte. Com isso, eu vou ser bondoso, magnífico e excelso com vocês. E eu vou trazer um manual escrito para vocês, para ficar mais fácil para vocês, então, descobrir o que é certo e o que é errado, e assim vocês se limparem, se purificarem e se tornarem apropriados para a minha luz, e para que vocês puxem esta luz e façam o movimento da manutenção da vida, pois o homem não foi criado para ser uma cuia que recebe o que comer. Vamos chegar agora no ponto. O ego, ele se manifesta na vontade de receber. O ego tem sua importância porque se nós não tivéssemos um pouco de ego que fosse, nós não íamos querer receber a luz divina. E a luz divina, ela quer repousar em nós. E para agradar a luz, nós temos que ter vontade de receber. Mas entenda, a misericórdia divina, que é o que eu vou me ater aqui, a vontade de compartilhar de Deus, ela também demonstra vontade de receber. Por quê? Porque essa vontade de Deus de compartilhar, que nós temos acesso. Voltando para o que eu falei no começo. Não aquela que está em Ketera de Adão a Kadmon. Aquela nós não temos acesso. Não temos como saber o que realmente está ali. Fica circundando a gente. Influenciando, mas a gente não entende, porque está muito longe da nossa concepção. Mas a vontade de compartilhar de Hashem, que nós conseguimos pegar, que está em Chokhmah e Binah, Gad, Atzilut, nela existe a vontade de receber também, ou seja, a misericórdia divina, que nós temos acesso, ela não é só compartilhar. E aqui está o erro do ser humano. O ser humano acha que a vontade divina de compartilhar de misericórdia, que ele entende, que ele consegue compreender, só é de compartilhar. Mas não, Hashem, essa vontade de compartilhar, essa misericórdia de Deus que nós conseguimos entender um pouquinho e receber um pouquinho da compreensão, ela também contém vontade de receber. E o que isso implica para nós? Porque se nós ficarmos então só com a cuia na mão para receber, nós não vamos agradar o divino no sentido de estar similaridade de forma com ele e fazer a impulsão da vida para subir e descer. Ou seja, nós vamos gerar morte. Daqui vem o segredo que eu quero contar para vocês hoje. Mais importante que pedir a Deus, do que clamar a Deus por ajuda, do que estar pronto a receber a misericórdia de Deus. Porque isso é importante, como eu falei. Mas mais importante que isso é nós, então, também fazermos algo para que seja recebido por Hashem. Aí está o mistério. Por quê? Porque o que Deus precisa? Né? Esse Deus que eu estou falando é aquilo que nós conseguimos captar. Porque Hashem, ele é infinito. A infinitude de Hashem a gente não capta. Então eu estou falando do que a gente consegue captar. Então do que Deus precisa? O que eu posso dar para Deus? Eu já falei para vocês nos primeiros vídeos das aulas de Ivrit, ali quando eu ensino Kabbalah, que quando Hashem deseja criar, né, todas as coisas, ele é sozinho, ele está sozinho, está só, e ele deseja então
fazer com que haja outra coisa além dele, que é a criatura. Hashem deseja, então, reinar sobre essa criatura. Ou seja, ele quer ser o rei de sua criação. Quando a gente fala assim que ele quer ser o rei de sua criação, é para explicar isso que eu estou ensinando hoje. Hashem quer receber algo de nós. Hashem quer receber de nós a afirmação de seu reinado. Hashem precisa que o ser humano afirme que ele é rei para ele ser rei? Não, não precisa. Ele é rei e acabou. Mas não existe um rei sem súditos. O que adianta um rei reinar sozinho, né? Sentar num trono sozinho, ele e ele mesmo, rei de si mesmo. Então a criatura criada por Hashem vai fazer um papel de súdito. Existe um porquê fomos criados. Então, estarmos diante de Hashem como os súditos de um rei. O rei precisa, né? Vamos colocar aqui um rei da terra. Ele precisa, então, estar cercado de pompas. Caso contrário, ele vai ser mais um na multidão. Imagine se o rei, né? Ali nós vamos ver assim, o palácio do rei é uma casa comum. O trono do rei é uma cadeira comum. A roupa do rei é uma roupa comum. E o rei anda no meio dos súditos com o mesmo porte, o mesmo trabalho, e não é rei. Entende? Então o rei ele tem que se destacar. O rei ele tem que ter um destaque de rei. Como é o destaque do rei? O rei tem uma casa muito mais magnífica do que as casas dos súditos. Ou seja, o rei mora no palácio. O rei usa roupas muito mais elaboradas do que as roupas dos súditos. Ou seja, a roupa do rei é muito mais fina, tecidos finos, glamour. O rei, ele tem, então, a seu dispor servos, né? Que são os seus súditos. O rei não vai servir os súditos súditos servem o rei. Então, compreendamos completamente esta realidade para Shavuot. Eu vou receber a vontade de Deus, que é a Torá escrita, o manual escrito tintim por tintim, está codificado, claro que está, mas nós temos acesso a destrinchar esta vontade de Deus através do estudo com os sábios, porque os sábios tinham, né, muitas vezes ali em suas vidas, boa parte de suas vidas, similaridade de forma com a luz e conseguiam captar a vontade de Deus e explicava para o povo. Ou seja, a explicação dos sábios nos faz compreender, então, o texto codificado de todas as escrituras, não apenas a Torá, inclusive da Brita Hadashah, do Zohar, Torá oral, tudo isso. Então, quero trazer para vocês aqui, quem ainda não assistiu, assista. E quem já assistiu, comece do primeiro vídeo, preparação para Shavuot. Internalize, então, todas aquelas características que tua alma deve florir, deve pôr, então, na sua prática, na sua intuição, na sua emoção, nos seus pensamentos, para que você esteja capacitado a receber a revelação divina da Torá. Caso contrário, você vai passar por Shavuot e você não vai receber a Torá. Como muitos, milhares têm a Torá em casa, traduzida em outra língua, mas tem, e nunca recebe a Torá. Por quê? Porque não trabalha a alma para estar alinhada com a vontade de Deus. É necessário que trabalhemos, então, as nossas midot, que estão associadas a Sefirot, que estão em nós e que estão em forma macro no universo, onde flui a vontade divina. Para que nós possamos, então, pegar esta luz
e trabalhar ela, fazer este ruach movimentar, fazer a vida fluir. Você tem responsabilidade com a manutenção da vida. Não ache, né, como os ímpios, que eles estão aqui de férias e que tem alguém que é servo dele, Hasvi Halila, que vai cuidar deles só porque eles existem. Não. A responsabilidade é do homem cuidar do jardim. Lembra? Quando Hashem cria o jardim, ele coloca Adão lá para quê? Para cultivar o jardim. É isso. Você está aqui para cuidar da realidade criada por Hashem. Somos nós, os cultivadores da vida. Somos nós que fazemos este trabalho da manutenção da criação. Hashem, ele vai trabalhar todas as coisas através de suas criaturas, inclusive e principalmente do ser humano. Né? Hashem usa tudo. Tudo que você consegue ver e que você não consegue ver e você sabe que existe, Hashem está usando para que a manutenção da criação seja realidade, que aconteça. Então, este movimento, como eu disse, a vida é movimento. A vida não é parar. Se parar, morre. Se parar, cessa. Como a respiração. Quando para, é por quê? Porque acabou a vida ali naquele corpo. Entende? Então, você e eu somos trabalhadores da luz. Somos servos da luz. Somos súditos do Rei Supremo, que quer receber de nós também, pela sua misericórdia. E não é aqui, eu nem toquei na questão da severidade de Deus. Porque a severidade de Deus é o temor. Temer a Deus. Eu estou falando de amar a Deus. Misericórdia. A misericórdia, para que ela flua, para que a misericórdia flua, eu tenho que devolver louvores ao Rei Supremo. Eu tenho que devolver gratidão ao Rei Supremo. Eu tenho que devolver devoção ao Rei Supremo. Eu tenho que devolver amor ao Rei Supremo. Então, para que a misericórdia exista para mim, eu não tenho que ficar com a cuia na mão só recebendo. Pelo contrário, eu também tenho que fazer um movimento de compartilhar com a luz divina. Não é com o próximo apenas. É com Hashem. O próximo também. Porque Hashem, de qualquer forma, está lá dentro dele. Então, quando eu compartilho com outro, eu compartilho também com a luz divina que há dentro dele. Amém? Então, esta é mais uma aula para a preparação de Shavuot. Ficamos por aqui com o entendimento deste assunto. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom, lehitraot. Kol hatovim lekulam. Recebermos a árvore da vida. Estarmos prontos para conectarmos com a divindade. O nosso Criador, aquele que quer repousar a sua luz dentro de nós. Para isso precisamos preparar o vaso, o cli apropriado para o repouso da santidade de Deus. Um caminho de techuvá, um retorno ao estado original de Adão, antes da queda. Preparação para Shavuot. Maranata.